Eu vou ler alguns textos para você entender e depois eu quero chamar as pessoas aqui para compartilhar. Você viu a gente falando sobre a bênção, vem uma conferência especial e tal, e nos cultos a gente está falando, busque ao Senhor, e parece que a gente fica assim, parece que... Provérbios 27:7, queria começar falando isso daí. Se vocês quiserem preparar, eu achei que ia ser para o final do culto, mas talvez eu use agora no começo, trazer um negócio desse dízimo aqui. Já está, depois então quiser já, enquanto eu vou falando, vocês vão preparando aqui. Provérbios 27:7 diz assim: quem está satisfeito despreza até o mel, mas para quem tem fome, até o amargo se torna doce. Quem está satisfeito despreza até o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Amós 8:11 diz assim: estão chegando os dias, declara o soberano, o Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. João 7:37-39 diz assim: Jesus no último dia e mais importante da festa se levantou e em alta voz disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, precisa ter sede. Quem não tem sede não precisa ir até ele, não. Ele está falando, se alguém, a primeira prerrogativa é a sede, é o desejo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque vai encontrar água. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior rios de água viva fluirão. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Os que tivessem sede, os que desejassem, os que começassem a crer na obra de Jesus. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Alguns textos que falam sobre sede, sobre desejo. Em Apocalipse 3, Apocalipse 2, a igreja de Laodiceia, deixa eu ver aqui, Apocalipse 3, de 14-22, é uma reprimenda, Apocalipse 3, 14-22, uma igreja, o Senhor manda uma mensagem, uma igreja de uma cidade, a Laodiceia era uma cidade abastada, muito rica, porque ali tinha fabricantes de linho puro, o linho mais famoso da época, eles tinham uma descoberta, um remédio para o olho que eles pingavam, o colírio da época maravilhoso. Era uma cidade comercial, era uma cidade muito top, e com certeza a igreja, os seus membros também eram abastados, e essa igreja se sentia muito feliz, muito satisfeita, olha, a gente está bem, estamos na crista da onda. Era a visão que eles tinham de si. Mas daí vem uma mensagem: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Vocês são mornos, vocês estão assim, gostaria que vocês fossem frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, essa igreja está falando assim: eu não preciso de mais água, eu não preciso de mais comida, eu não preciso de mais palavra de Deus, ou eu não preciso de mais experiência, eu não preciso de mais conhecimento do Senhor, eu não preciso mais do reino, eu não preciso mais de nada, está tudo bem. Ou não, eu preciso sim de aprender, eu preciso... A gente sempre deduz o que precisa, mas o que o Senhor está falando aqui, vocês falam, sou rico, esqueci-me e não preciso, enriqueci-me e não preciso de nada. Daí vem
a visão de Deus do céu. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Era uma cidade que eles tinham ouro também. Para que você se torne rico, compre roupas brancas. Não é o linho, a roupa que vocês fabricam aí, não, mas compre roupas brancas vinda do céu, minhas, para que vocês se vistam e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos. Não esse colírio, essa que vocês acham que estão abafando, mas um colírio do céu, para que vocês consigam enxergar para além dessa visão natural. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, essa palavra vem porque parece que é quase uma contramão. Porque no mesmo tempo que a gente percebe uma turma com sede, querendo mais, e às vezes ainda nem descobriu o que é esse mais, está achando que o mais é só o fervo. O fervo é muito bom para começar, é muito gostoso. Vem na contramão gente que acha que isso é só fervo e que não precisa do fervo, não precisa de mais nada, que está satisfeito, eu acho que se eu morrer assim, estou salvo, sou crente, salvo, satisfeito e sentado, e está tranquilo. E daí essa igreja é uma palavra para uma igreja que se sentir, para a igreja se sentir, porque se a igreja for ruim, não tem nenhuma igreja ruim, que não tem nada, que não faz nada, que se acha, não, era uma igreja muito boa, pelo jeito rica, pelo jeito tinha uma estrutura boa, pelo jeito poderia se orgulhar de muitas coisas, mas o Senhor fala: olha, vocês não estão enxergando direito, porque na verdade vocês precisam de muita coisa, porque vocês estão, na verdade, se eu pingar colírio do céu no olho de vocês, vocês vão perceber a nudez de vocês. E eu estou dizendo isso porque é aquilo que eu falei, nessa mesma leva de mensagens para a igreja, tem uma mensagem para uma igreja de Éfeso, que fala: olha, vocês são top na ortodoxia, na doutrina, vocês são fiéis no relacionamento, vocês não podem suportar, tolerar homens maus, vocês fazem um monte de coisa boa, mas vocês perderam o primeiro amor. E quando fala perder o primeiro amor, a gente parece que leva o primeiro amor como se fosse algo assim: o primeiro amor é aquela parte, a hora que a gente se converte, e aquilo é normal, aquela sede, aquele desejo, mas depois a gente vai acostumando, a gente vai vendo os defeitos da igreja, é igual namorado, igual casamento, a gente é apaixonado, mas depois que casa, você vê, você começa a ter problema, e aquele paixão, é normal se esfriar. Se fosse normal, se fosse natural, não viria uma reprimenda de Deus, falando: arrependa-se. Deus não tem texto na Bíblia, Deus falando: se arrependa de envelhecer, arrependa-se de você ficar mais frágil com o tempo da idade, com a idade chegando. Não posso me arrepender porque é algo natural. Mas quando ele fala arrependa-se porque você perdeu o primeiro amor, isso não pode ser natural. Em relação a Deus, eu preciso manter essa chama dia após dia. Esse amor não pode se esfriar. Esse amor, eu tenho que estar com 30 anos de igreja, 20 anos de igreja. Por isso que a gente precisa ter experiências. Por isso que a gente precisa constantemente. Não basta ter hoje, não basta ter uma conferência, não basta ter uma experiência lá atrás, ter me convertido, conhecer a Bíblia. Mas eu preciso dia após dia conhecer aquele Deus da Bíblia, aquele Deus que me salvou, mas é aquele Deus que continua me salvando, aquele Deus que continua me suprindo, aquele Deus que continua me corrigindo,
corrigindo, aquele Deus que continua me salvando. E para isso eu preciso ter contato e preciso desejar, porque Ele fala: aquele que tem sede, aquele que quiser, aquele que desejar, aquele que buscar, aquele que bater. E às vezes a gente acha que o fato de ir à igreja, a gente já está buscando, a gente já está desejando, é o começo. Eu queria, porque a gente ficou muito feliz em relação, e aqui vai para além disso que eu vou falar. Isso vai para além, mas a gente ficou, por exemplo, às vezes a gente faz algumas coisas, eu tô num dilema da conferência, a Igreja Relevante, porque eu estou prestes a conversar, conversei com o Danilo Figueira, tá ali, não sei se dá, se der vai ser lá para quinta, para sexta-feira, eu vou me esforçar para ir, porque eu tenho um monte de agenda, mas por causa do amor que a gente tem por essa igreja, talvez eu iria. Daí ontem o Lucas falou do Marcelo Toschi, a gente sabe se entrar em contato com ele, ele viria, mas é isso, numa quinta, numa sexta, num sábado de manhã, e são coisas, e daí eu fico assim, cara, eu vou trazer esses homens, como a gente já fez, e a gente vai ficar assim, gente, esses homens são especiais, podem derramar algo sobre a igreja, e tal, e a gente faz daí a hora que a gente vê, a gente não consegue nem lotar a igreja, porque as pessoas acham que é algo, não pastor, mas você, não interessa se sou eu, se é o outro, mas eu digo, quando tem esse apelo, a gente faz um apelo, quando, vem lá a bênção foi uma bênção, mas a gente percebeu quantos visitantes tinha muita, graças a Deus, e uma das coisas que eu falei para o Lucas, Lucas, seria interessante falar para o pessoal chamar, porque é algo que é interessante para a gente nova, porque é experiência, mas às vezes a gente fica um pouco frustrado, fala, puxa, tinha que ter mais gente da igreja, e não é, porque às vezes cada um tem, sabe, o porquê, foi cobrado, mas o Lucas falou, cansou de falar que não, dinheiro não vai ser problema, nos procure. Não, mas daí cada um sabe, mas a minha preocupação é que muitas vezes a gente está assim, achando que o culto de domingo é quase, a gente tem uma cultura, porque o Brasil é um país católico, e a gente tem uma cultura arraigada do catolicismo, como se fosse ritos. A gente, eu sou católico. Por que te faz católico? De vez em quando eu vou na missa. De vez em quando eu vou lá na missa. Eu fiz a crisma, eu fiz alguns ritos, isso te faz católico. Isso, pergunta algumas coisas aí, o pessoal, de vez em quando algumas pessoas perguntam, pastor, eu posso ser padrinho lá na igreja católica? Eu fico assim, a pessoa que te convidou, ela não é católica. Daí... porque não, ela é católica. Não, porque se ela fosse, ela ia saber o que significa o padrinho para criança no catolicismo. Eu sei, a maioria não sabe. É alguém que vai ajudar. Fala assim, o padrinho é alguém que vai ajudar as crianças a crescerem na doutrina católica. Vai lá, se você quiser estudar um pouquinho, você vai conhecer. Daí a pessoa pede, porque ela acha que o padrinho é alguém que ela gosta, querido. Mas isso não, para a igreja católica não é isso. Para a igreja católica, até mesmo porque ela acha que alguém querido comunga na mesma comunidade. E daí, eu só estou falando para a gente perceber, e a gente vai para a igreja evangélica, e a gente acostuma, o pessoal que pede, muita gente de fora, pastor, posso apresentar a criança? Muita gente que não é nem da igreja, ela está pedindo assim, com aquela mentalidade, pastor, posso batizar a criança? Porque no catolicismo tem que batizar, porque senão a criança é pagã. Aqui a criança não é pagã, porque ela precisa decidir só com aquele que crer e for batizado. A criança é um anjinho de Deus, ela não, a gente apresenta. Então as pessoas ficam com tanta coisa, mas eu estou falando tudo isso para quê? Para falar que às vezes a pessoa acha assim, eu vou na igreja de vez em quando para descarregar, como se fosse um centro, né? Vou lá para a Áurea, porque lá é um ambiente gostoso.
Meu Deus do céu, você não está recebendo nada. A gente precisa entender as coisas. Por isso que fica antigamente, quem era católico, era crente, quem era não sei. Hoje a pessoa é o quê? Hoje a pessoa é uma miscelânea, a pessoa nem sabe, ela vai aqui, vai para lá, sai daqui, ela vai aonde que está legal, e nem sabe do que ela... A gente precisa, por isso que a palavra de Deus fala, não fala para você conhecer a tua igreja, fala para você conhecer Jesus, a palavra de Deus. Por isso que aqui a gente prega, e eu já falei, estou fazendo propaganda e vou fazer, e a gente vai estruturar, nós vamos voltar com a escola bíblica dominical, a partir de passar agosto, setembro, se Deus quiser, nós vamos voltar com a escola bíblica, que o pessoal aprender Bíblia, o que a Bíblia fala. A gente precisa voltar, pode aplaudir. Para voltar, o que você é? Você é o quê? Eu sou bíblico, eu sou cristão. Tem gente que fala assim, eu sou católico, não, eu sou cristão. Católico é cristão, católico, todo mundo que segue Cristo. Tem gente que não sabe, tem muita coisa, a gente está num momento, mas eu estou indo para outros lados. Mas tudo que eu estou falando é para quê? A gente precisa se aprofundar naquilo que Deus nos chamou, e está no momento, não sei se você está percebendo. Eu quero dizer algo, a gente está indo para o final dos tempos, a coisa está apertando, não sei se você está percebendo tudo, a chapa vai esquentar cada vez mais, e o fato de Deus estar nos chamando para um outro nível, Ele está preparando, porque se eu e você, a gente vivesse na época dos apóstolos, meu Deus, a gente já ter, a hora que chegasse alguém, estão vindo aqui, entrando nas casas, queimando, vão levar os filhos para a arena, vão fazer tudo, mas porque, não, quem não negar, os do caminho estão sendo, não, eu saio do caminho rapidinho, pô, meus filhos, não, eu estou aqui, é assim, hoje a gente, porque não conhece a Jesus, não sabe se, não, eu morro por Jesus, porque eu sei que se eu fechar o olho aqui, amanhã eu tenho uma eternidade garantida, e assim como Jesus falou, assim como eu venci, assim como eu fui fiel ao meu Pai, e Ele me deu, eu pude me assentar no trono com Ele, aquele que for fiel até a morte, eu vou dar o direito de se acertar no trono comigo. Agora, tem uma palavra, aquele que for... Agora, para a gente ser fiel, a gente precisa estar num nível, a gente precisa conhecer a Jesus, a gente precisa estar mergulhado, imergido nele, a gente precisa, o Espírito tomando conta da gente, mas a gente acha que o ir na igreja, a gente acha, e eu queria dar alguns exemplos, e daí aqui vai para além, porque quando a gente fala de apelo, de orar, de buscar, não sei, eu não quero pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você pense, fazem uns 3, 4 cultos que eu estou falando sobre você ter o teu tempo com Deus de oração, de busca, de ler, de conhecer, de buscar esse Deus. Quantos, há pelo menos um mês estão fazendo isso? Quantos estão realmente levando a sério isso? Ai pastor, eu fiz na primeira semana, mas não mudou nada, então parei. Ou não, quantos estão lá? Eu não vi ainda Jesus, eu não tive uma visão, não mudou nada, mas eu estou lá, eu estou subindo todo dia no alto monte, eu estou lá buscando, eu estou buscando esse tempo, eu quero conhecer Jesus, não só apenas de uma visão natural, só das historinhas, eu quero que Ele se revele a mim, até mesmo porque eu preciso, porque a última palavra, porque o rei Uzias tem morrido, tem muita coisa que a chapa está esquentando, mas a hora que a gente conseguir ter essa visão, essa revelação, e eu quero dizer que a bênção, quem veio na bênção, teve um pouquinho dessas imersões, uns mergulhos, mas a pessoa teve que vir, e não foi só vir, porque, olha só, obrigado, viu? Isso daqui é uma esponja, você é uma esponja, pense nisso daí. Se você vem na igreja, a igreja aqui, Jesus, aquele que tem sede vem a mim e beba.
Você pode vir na igreja e fazer assim, ó. Você recebeu algo, ó. Não era bem o que eu queria. Mas o que eu queria era fazer assim, ó. Quando você vem, ó. Para mim, a gente precisa, aquele que quer, ele tem que vir assim, ó. Eu não sou. Esse cara, não, eu já sou, eu já tenho. Eu acho que o fato de eu ir na igreja é só dar uma, ó, receber a palavra. Ai, que gostoso. Ai, ó. Ai, que delícia, que culto bom. Ai, semana eu tô precisando da. Ai, eu vou lá na igreja porque é tão gostoso. Eu vou lá. Ai, olha que beleza. Ai, eu até consigo na segunda-feira falar, olha, foi uma benção o culto. Olha assim. Ai, eu vou lá, olha. Aí, lá o louvor, a hora do louvor, olha. Aí eu me encharco, olha. Ai, a palavra. Ai, não, mas vai ter conferência, vai ter negócio especial. Ai, não, mas olha aqui, ó, olha quanta água. Ai, eu estou bem pra caramba, conheço a Bíblia, só faz tempo que eu sou da igreja, sou salvo, olha que esponjona linda que eu sou. Agora tem aquele que se sente assim. Independente do tempo de igreja, dependendo do tanto que sabe, independente de qualquer coisa, quando ele vem, ele busca Deus, ele vai entrar no quarto dele, ele vai entrar na igreja, toda oportunidade ele vai entrar assim, ó. Na verdade, se eu soltar, isso aqui não vai ser igual a isso daqui, mas a questão é de quando alguém quer beber, ele entra assim. E daí, ele consegue absorver muito mais. É a mesma esponja, é a mesma pessoa. Por isso que às vezes, tem gente que vem na igreja, tem o contato com a água, os dois estão na igreja, participaram da igreja, ou participaram inclusive às vezes, eu vou lá na bênção para ver como que é. Muito bom, não sabia, viu? Mas ele vem na igreja, independente, ele vem. Os dois estão na igreja, mas cada um entrou de um jeito, você percebeu, né? Um entrou falando, não, eu quero receber tudo, eu preciso. Os dois vão sair. Um vai sair assim. Segunda, terça, esse daqui já tá assim, ó. Os dois foram no mesmo lugar. Os dois tiveram contato com a mesma água. Mas um veio com sede. E ó, eu vou parar de espremer aqui, porque senão vai fazer uma poça d'água aqui. Mas ó, esse daqui, se eu espremer, ó, ele consegue ter um pouquinho assim. Agora esse daqui, ó. Isso daqui é o que a Isa falou, vai para casa e leva docinho, ó. Você espreme, tem docinho aqui, você vai lá, tá lá. Ó. É tudo por como. E a Bíblia fala muitos textos. Arruma aquele microfone sem fio para mim, por favor. E obrigado. Algumas pessoas, eu poderia chamar várias pessoas aqui à frente. Isso, pode deixar aqui, porque eu estou com medo de pegar isso daí, dar choque em mim, que eu estou com a mão molhada. Porque a gente percebe pessoas. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a ver algumas pessoas chegando na igreja, e essas pessoas saindo de culto aleluiado, e eu nada, saindo de culto para... Nossa, esse culto, você viu como que foi? E eu ficava assim, eu vi. E aí? Foi legal, né? Nossa, mas você viu a palavra, não sei o quê. Eu vi.
E eu tive uma experiência muito forte, porque eu cresci com meu pai pregando. Era meu pai pregando. Eu via ele, sabia da vida dele, tudo assim, mas parece que não gera aquela expectativa, porque é meu pai, eu conheço. Parece quando vinha alguém de fora. E assim, a gente... Até um dia eu percebi, um dia que ele foi pregar, eu falei para ele, nunca mais esqueci. Ele pregava aqui, depois de um certo tempo, na igrejinha ali, ele pregava, ficava assim, culto, legal. Até um dia ele foi pregar em Balbinos, numa igreja que estava com uma congregação, tinha umas 30 pessoas. Mas ele pregava, o ambiente ferveu, as pessoas ali, e ele ferveu. Porque é uma resposta, não sei se você percebe, mas o ambiente daí interfere totalmente no aqui. Jesus fala assim, o Todo-Poderoso, Jesus que andou sobre as águas, Jesus que ressuscitou morto, chegou na terra dele, ele começou a falar, o pessoal começou a falar, esse não é Jesus? Não é o filho de José? Eu não sei o que. Fala que ali ele não pôde fazer muita coisa. Não sei, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, ali não pôde fazer. Por quê? Jesus, o que aconteceu? Jesus mudou? O que mudou? A expectativa, a sede. Tinha um monte de esponja assim. Vamos ver, será que é? Mas é Jesus, acho que não vai vir água daqui não. Ele fala que quem tem sede vai nele, ou que ele pode, o pessoal falando que ele cura, mas não, um monte de esponja. Não recebe. Agora você vê, quem que puxa? A água está no lugar. Quem que absorve a água? A esponja. A água, aqui é um lugar de água, quer seja qualquer pessoa que passar aqui, porque a água não é pessoa. A pessoa que está aqui apenas é um cano, um canal. Agora para chegar aí depende da esponja, se a esponja está assim ou a esponja está assim. Vou dar um exemplo para você antes de chamar as pessoas, porque eu quero chamar, essa pessoa podia chamar, mas ele vai ter o tempo dele, porque para mim vai ser, eu chamo ele de apóstolo Paulo, e você vai entender por que apóstolo Paulo. Ninguém sabe, porque só chamo ele, ainda não falei, porque é um menino que é um gênio. Apóstolo Paulo, ele conseguiu unir as duas coisas, a inteligência, a intelectualidade, a capacidade intelectual, mas ele mergulhou no espírito, que tinha revelação, que tinha de tudo assim. Esse menino, ele é inteligente, mas ele não é só inteligente, ele cresceu conhecendo a Bíblia, como meu pai costuma falar, conhecendo da sua avó Lloyd, fala para o Lucas, mas serve para ele também, para esse menino, porque a avó contava história, cresceu num lar que tem Bíblia, que tem base, que tem princípio. Então sempre teve princípio, sempre teve Deus, sempre teve Bíblia, sempre teve tudo, sempre teve ética, sempre teve valores. Nunca faltou valor, nunca faltou Bíblia, nunca faltou nada. Pelo contrário, ele poderia ser essa esponja aí, aquela esponja, eu vou até o final da vida assim. Mas de repente ele falou assim, e se eu começar a mergulhar um pouquinho, se eu começar será que tem mais? Coloca aquela primeira foto lá eu pedi permissão, mas ele nem sabe o que eu ia falar. Eu falei, posso usar você de exemplo? Ele falou, pode. Ele não sabe nada disso. Então coloca lá. Olha lá, ó, quem que eu estou falando aqui, ó. Eu acho que, ó, na Unesp, tem gente que estuda aí, não sei quanto tempo, faz cursinho, não sei o que, ele já é, acho que é a segunda, acho que desde do ginásio ele já passa em universidades aí, engenharia elétrica na Unesp, desde sempre ganha as coisas aí de robótica, faz tudo assim, mas era um menino que ficava lá atrás, quieto, sempre na dele, assim e tal, e daí agora... Esse menino fica aqui na frente fazendo assim, aqui, começou a fazer, não sei o que aconteceu com esse menino, para mudar, porque daí, é isso que eu falo, não tem nada assim, mas se não for o Espírito, se não for essa água, para um menino tímido, que é tudo assim, que é extremamente, porque tem gente que fala assim, não,
isso daí é para quem não é inteligente, isso daí é emoção, isso daí aí tá você quer saber alguém? Aí, ó, agora manda umas fotos. Aí, ó, olha só, coloca umas fotos dele. Até meus primos de São Paulo falam, tem um menino lá que é tão gostoso ver ele lá na frente, ele é grandão, ele fica, ele dança, ele faz, não sei o que, olha, chamando atenção. E é assim, ó, olha, além de ser lindo, ó, quem assiste dorama, meu Deus do céu, isso daí é uma... isso daí, meu Deus, só que ó, a mãe e o pai são bravos, a avó mais ainda... Mas para quem assiste dorama isso daí, gente do céu. Mas vamos lá. É um menino que teve uma transformação, porque ele quis um pouco mais. Ele estava bem? Estava bem. Mas se eu perguntar para ele, cadê ele? Está lá, servindo lá. Perguntar, João... Tá valendo a pena? Você tem encontrado coisa mais do que você? Ah lá, ele tem encontrado mais, tem mais. Daí você pode falar o seguinte, não, mas é um menino, é jovem, é assim, nessa idade eu também, então eu quero chamar uma outra pessoa, que também já... Ah não, mas é novo convertido, é novo, não, quero chamar uma pessoa, que se pudesse, pega o carrossel, se vocês conseguirem, coloca o carrossel do Sebastião, do irmão Sebastião aí, o carrossel que ele está com a família dele, ou comigo ali, para a gente passar, está dançando ali. Eu quero dizer que esse irmão, ele vem da Assembleia de Deus, ele cresceu na Assembleia de Deus. Ele cresceu, já até tomou conta de uma assembleia, pastoreou uma assembleia em Balbinos, irmão. Cadê o irmão Sebastião? Está ali. Em Balbinos, foi em Balbinos. Cresceu. Filho dele, pastor da assembleia, família da assembleia. Quando a gente conversou, quero vir para essa igreja. Eu fiquei preocupado. Falei, irmão, é diferente da assembleia. Ele mandou uma carteirinha de membro da assembleia, antiga, uma foto assim. E eu preocupado com ele, assim, porque é uma bênção, mas falei, é diferente, irmão, é um pouquinho assim, o irmão e a irmã, porque a irmã é mais séria. A hora que eu vi a irmã fazendo o negócio lá, eu falei, meu Deus, porque eu falei, tá todo mundo estragado mesmo, essa igreja está corrompendo todo mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, que é uma lição, porque eu vendo essas coisas, falo assim, puxa, mas faz tempo que está na igreja, podia estar assim, eu não preciso de mais nada, não tenho mais nada para aprender, eu posso ser aquela esponja, já me enchi de água várias vezes, eu não tenho mais nada, não tenho mais água para receber, já estou cheio, e assim por diante. Uma bênção, uma conferência, já fui em um monte de conferência, já sei tudo, não sei o que. Sabe o que esse irmão fala? Pastor, tô aprendendo, tô querendo, tô amando, não vejo a hora de vir para essa igreja. E falou um negócio que eu fiquei assim, porque eu fico preocupado, porque o filho dele é pastor da assembleia. Falou que ligou para o filho dele, falando com o filho dele, e aí pai, tá tudo bem? Já acostumou? Parece que eu nunca fui da assembleia. Cadê o microfone? Por favor, vem cá, irmão. Vem cá. Sobe aqui, por favor. Esse eu quero dar uma oportunidade. Isso, a filha, que é a Pri também, os genros, os netos. A neta, o Alan já é aqui, né? Daí depois veio aqui com o Alan olha lá, ó. Ah lá, o Alan já foi esperto, uma família abençoada. Mas assim, o que eu quero dizer, um senhor experiente, está mergulhando, está buscando, está fazendo, e um exemplo para todos nós, para falar assim, não, mas eu quero deixar ele falar para dar um tapinha na nossa cara, com luva de pelica, mas para ver que tem mais para a gente também, em nome de Jesus. Irmão, prazer, viu? Prazer. Seja bem-vindo. Ô, gente, deixa eu ver aqui. Tem que ligar aqui. Aí. Graça e paz, igreja. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, isso para mim é fundamental estar aqui com vocês.
eu me sinto alegre. Eu estava conversando com o pastor e dizendo para ele que eu fiquei mais jovem espiritualmente muitos anos depois que eu vim para cá. Aleluia, estou vivendo esse tempo aqui nessa igreja alegre. Eu saio da minha casa, para quem não me conhece, eu moro em Presidente Alves, e vou embora remoendo as palavras que escuto aqui, e vou para casa e fico querendo voltar rápido, porque eu amo vocês, eu amo estar neste lugar. Aleluia, eu amo estar nesse lugar. Aleluia. É 38 anos de ministério na Assembleia de Deus, 38 anos. Eu criei os meus filhos na igreja. Quando o Senhor falou da escola bíblica dominical, eu quase dei um pulo ali atrás. Aleluia. Porque eu ministrava na escola bíblica dominical, a minha vida toda ministrando na escola bíblica dominical. Então, foi uma atitude que eu tomei, mas a Priscila chegava em casa, não pai, olha lá, e todo domingo, cadê a pastora Kelly? Está ali, Deus abençoe. Quando ela falou da mesa, todo domingo nós nos reunimos, ela desce, o Alan, o neto, o novo está ali, e todo domingo ele desce também, às vezes quando pode, para ir almoçar junto com a gente, e eu fiquei muito contente. E ela, pai, mas lá é dessa maneira, lá é maravilhoso, lá a gente come a palavra, lá nós temos palavra. E eu, Priscila, calma, Priscila. Aí se repetia. É como chegou a notícia para a rainha de Sabá. O Senhor falou de Jó aqui também. Chegou a notícia da rainha de Sabá que em Jerusalém tinha um grande homem que estava fazendo coisas tremenda. Eu falei, eu quero ver de perto isso aqui. Falei, eu vou de perto. Eu quero ver isso aí de perto. E vim a primeira vez, eu falei, rapaz, o negócio é diferente, pastor Luca. Falei, o negócio é diferente. Eu vou mais uma vez. E o pessoal na Assembleia de Deus, por isso que quando o pastor nos chamou a atenção, nessa noite, quando eu faltei 2 domingos, o pessoal ficou preocupado. Faltei 2 domingos. Falou, irmão, você faltou 2 domingos na igreja. Você não falta na igreja. É por isso que nós temos que ficar no lugar onde nós recebemos a bênção. E aqui nós recebemos a bênção do Senhor. Amém. Nós temos que ter a convicção que nós somos chamados, fomos escolhidos. Sabe quando a dona de casa vai na banca de tomate e começa a escolher os melhores? Ei, irmãos, Deus te escolheu, Ele escolheu o melhor. Amém. Escolheu o melhor. Aí eu vim para essa igreja. Aí na terceira vez eu já chamei o meu pastor, porque tem que ser dessa maneira. Falei, pastor, eu estou me despedindo da igreja. Irmão Sebastião, eu falei, vou congregar na Batista e quero sair. Ele falou, onde você vai? Falei, aleluia, ô glória. Falei, vou congregar na Batista e não quero sair daqui de qualquer maneira. Eu quero que o Senhor me abençoe. Isso é importante. Sim. Você sair com a bênção do teu pastor. Isso é importante. E vim. E quando eu cheguei, eu falei, Senhor, confirma esse negócio para mim. Aí quando eu cheguei aqui, Deus usou quem? A irmã Raína. Essa daí. Aleluia. Deus usa a irmã Raína para falar comigo, Douglas. Chegou e entregou tudo que Deus tinha para falar. Falou, olha irmãos, Deus manda te dizer. E quando o profeta de Deus fala, Deus manda te dizer, pastor Luca, ele se comprometeu com a palavra. Ele se comprometeu com Deus. Ela falou, Deus manda te dizer que você é como um farol para esse lugar. E eu já tinha pedido a confirmação de Deus, irmão. Deus te abençoe, e vim. E muitas vezes tem um jovem que nesses dias, quando eu estava dançando lá no 360, coisa, e vai para lá e vem para cá.
Aí eu falei para minha esposa ontem, a irmã Doroteia, eu falei, olha bem, se o João passar outra vez com aquele trenzinho dele, eu vou embarcar junto. Falei, eu vou embarcar nesse trem, eu sou obrigado. Eu ia embarcar no trem. Se você passa de novo, eu ia embarcar, João. E vim para cá, irmãos. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo este lugar. Eu amo este lugar. Amo estar aqui todos os dias com vocês. Aí tem um jovem que me encontrou lá fora. E eu saio cumprimentando todo mundo, que eu sou desse jeito mesmo. No mercado, quando eu trabalho lá. Quando eu chego, já vou abençoando todo mundo, desde a entrada até no final. Está a Núbia aí, que foi poderosamente, Deus usou o pastor Luca e deu o que ela estava precisando. Ela falou, eu vou para a igreja, mas quero que o Senhor fale comigo, Deus. E naquele dia, pastor Luca, Deus usou o Senhor poderosamente para falar com essa moça. E nós estamos aqui. E o rapaz me parou, um jovem, eu não sei como que é o nome dele. Como que é o nome dele? Garcia. É. Gabriel Garcia. Aí eu cumprimentei ele, se levantou, olhou para mim e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu quero ser igual ao senhor. Aleluia. Aí eu lembrei da irmã Rainha. O senhor falou. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu me sinto muito honrado de você falar isso para mim. Que você queria ser igual a eu. Mas vou te falar uma coisa. Eu vou falar e você vai repetir. Seja melhor do que eu. Falei, repita para mim. Repita para mim. Ele ficou olhando para mim. Aí ele falou, eu quero ser melhor que o senhor. Falei, isso, é dessa maneira. Isso é, amém. Falei, é dessa maneira. Glória a Deus. Eu quero ser melhor. Aleluia. Eu quero ser melhor. Amém. Então a nossa vida, irmãos, é assim, meu pastor. Eu quero me dispor no que eu precisar, no que precisar. Se eu puder ajudar. Porque eu não sei ficar parado, sabe? É por isso que eu voltei a trabalhar. A minha esposa falou, você vai trabalhar bem? Eu falei, eu vou trabalhar bem, não consigo ficar parado, né? E eu estou trabalhando. O Douglinho, Deus abençoe, pastor Luca, Davi, Deus abençoa. Tem um rapaz chamado, eu não sei como que é o nome dele, mas o apelido, a Priscila falou, é Japa. Eu não sei quem que é. É Luiz Guilherme. Cadê ele? Ali, ó. O Japa. É. Eu não sei o seu nome, então eu vou te chamar de Japa também. E ontem, ele veio jogar água em mim e tal, e falou, e foi uma benção, mas ele não falou tudo o que tinha que falar. E de repente esse rapaz vai, e eu estava lá, de repente ele vem e me abraça. Aí Deus falou tudo que precisava ter terminado. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Pastor, Amém. Muito obrigado, muito obrigado. A Núbia, a pastora Kelly passou na janela ontem, ela estava na fila, a pastora falou, oi, ô Núbia. Ela falou, ela me conheceu. Você vê a importância das pessoas, como essa igreja recebe, como essa igreja trata as pessoas. Amém. A célula desse casal maravilhoso que eu conheci. Deus abençoa. Amém. Deus abençoa em Glória Cristo a Deus. Jesus. Eu estou aqui, ao Amém. galã. O galã baterista. O galã, tem um galã aqui que a minha esposa gostou. Ah, é? Ela gostou. Eu estava falando da menina que toca contrabaixo. Sim. E sem saber, ela é filha de uma grande amiga nossa, tá? Filha da Dirce. Eu não sabia que nós crescemos juntos. Nós não, eu sou um menino quase 30 anos, né? Dobrado. Aí ela falou, seu filho da Dirce. Eu falei, não. Ela me mostrou uma foto. Eu estava nessa foto e eu falei, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Uma foto, eu e minha esposa fomos padrinho do casamento da Dirce. Olha, há muitos anos atrás. Há muitos anos. Então, muito obrigado por senhor ter me recebido. Amém. Recebido a minha família de uma maneira tão carinhosa. O pastor Mário. Então, tudo que foi ministrado essa semana aos nossos corações veio do coração, Amém. primeiro de Deus, entregou para o Senhor, e o pastor Luca falando que o Senhor direciona as coisas. Amém. Eu acho isso muito importante, né? Para mim que estou saindo do ministério, o Roberto, ele me conhece há tanto tempo também, a sua família.
E nós estamos aqui, pastor. Amém. Eu sou muito grato a Deus pelo Senhor ter nos recebido da maneira que nós somos recebidos. Amém. Não só a mim, mas todos, né? Mas eu falo, ó, gente, eu estou aqui, hein? Olha, eu estou aqui, hein? Amém. Tá bom? Glória, Deus abençoa Deus. em nome de Jesus. Glória Obrigado. ao Senhor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Meus queridos, isso é para gerar na gente um irmão que vem de fora e está realmente aproveitando. Quem viu ele na conferência, é isso daí, o irmão da Assembleia, mas que está bebendo, recebendo tudo aqui. E vem com certeza para somar, assim como vieram outros. Já tem outros irmãos que vieram e têm somado muito com a gente. Aquilo que Deus tem para realizar em Pirajuí, na região, porque às vezes é aquilo, Deus quer usar aqui é um trampolim para abençoar não só Pirajuí, mas toda a região, e às vezes tem vindo gente de outras cidades para que Deus comece a trabalhar em você, para que amanhã depois você comece a ser uma bênção, um farol na tua cidade também, aonde Deus mandar você. Mas aquilo que Deus quer fazer aqui, não é através de uma pessoa, duas pessoas, é através de um grande exército. Ele está te chamando aqui, mas para isso você precisa se permitir, querer, desejar, muito mais do que apenas viver o que você tem vivido, mas ir além, porque o que Deus tem para fazer, a gente precisa ir um pouco além. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, os discípulos evangelizavam, os discípulos já realizavam milagres, os discípulos, mas Jesus falou assim, agora eu estou voltando para o Pai, agora para vocês continuarem agora, vocês precisam um pouco mais, agora vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, vocês precisam ser, e agora não é uma vez. Olha o livro de Atos, quantas experiências eles iam tendo durante as cartas, quantas experiências Paulo compartilha. A gente acha que às vezes a gente vai viver uma vida cristã sem buscar, sem conhecer, sem ter mais, a gente precisa cada vez mais. Agora você pode falar assim, mas isso é uma pessoa nova, outra pessoa que está chegando agora não conhece a igreja direito. Você pode falar assim, esse daí não viu ainda os defeitos da igreja, esse daí ainda não, deixa daqui um tempo, quero ver tá animado assim, a hora que tiver 3 anos de casa, 5 anos de casa. Então eu quero chamar alguém que tem muito mais anos de casa, alguém que está aqui há muito tempo, que já passou por tudo de bom, tudo de problema, toda a situação, e continua como aquela esponja, querendo, desejando tudo, e também esteve nessa conferência, mas não é essa conferência, mas já tem estado em todos os outros trabalhos, tudo que a igreja se propõe, tudo que a liderança propõe, tudo que o pastor propõe, está lá, eu estou aqui, quero ser abençoada, quero ser bênção, e tem recebido demais. Então para ver, eu estou pegando pessoas para você ver que não tem, não é novo, é de outra igreja, não, todos. Quero convidar a irmã Isa agora aqui a ver na frente. Quer colocar uma cadeira para ela? Prefere uma cadeira? Não precisa? Quer ficar melhor aqui embaixo? Onde você comanda aqui, pode ir ali, né? Fica à vontade. Compartilha aí, abençoa a gente como sempre faz. Estou com o nervo ciático atacado, gente. Está difícil. Primeiro passinho, depois de estar sentada. Mas eu estou recebendo ajuda, viu, pastor? A igreja está me ajudando muito. Aí. Muitos jovens bonitões estão me dando o braço. Tá O que o senhor queria saber mesmo? Eu quero que você fale aí como que faz para ainda continuar essa bênção aí que você tem sido, essa esponja que toda vez está recebendo, nunca está satisfeita, está sempre disposta a... Uma vez eu te falei, não sei se você vai se lembrar. Eu falei que meu bisavô, ele caminhou lentamente no caminho do Senhor. Depois a minha mãe andou um pouquinho mais ligeiro. Eu dei uns passinhos mais largos. O Lucas está dando umas corridinhas. Mas o Daniel vai voar. Amém. É nisso que eu creio. O conhecer a Jesus, irmãos, é o encontro.
Mas o prosseguir em conhecer a Jesus é intimidade. É aquele selada que dá assim que você não pode mais ficar sem ele. E isso precisa acontecer na nossa vida. Tudo que eu aprendi ontem com meu filho aqui, muitas coisas eu não sabia. Porque tem um tesouro dentro de cada um de nós que nós não podemos mensurar o valor dele. Eu compartilhei um pouquinho com algumas pessoas, mas vão ficar quietinho, porque eu vou repetir aqui agora. Quem já sabe, fica quieto. Mas Jesus falou algo de João Batista que nos impressiona muito a minha vida, porque ele falou assim, que nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Você já perguntou por quê? Maior do que Moisés, que subiu um monte, viu a glória de Deus, recebeu os 10 mandamentos. Maior do que Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Maior do que Elias, que viu o fogo descer do céu, alimentou-se pelos corvos, né? Dos corvos. Como que João Batista era maior? Ele foi o primeiro que teve o Espírito Santo dentro dele, desde o ventre. Ele foi o primeiro. E depois dele, todos aqueles que receberam Jesus têm o Espírito Santo. E para a gente ativar esse poder que está dentro desse vaso de barro, nós precisamos passar por esse processo que a bênção trouxe. Aprender que precisamos tirar as máscaras, que precisamos perdoar, que precisamos fazer aquela cura da alma, do espírito e até do corpo. Porque o corpo às vezes agasalha vícios que não agradam o Espírito Santo. Ele não vai se manifestar se a gente tiver de mal de alguém, se a gente tiver com algum vício, se a gente tiver com maus pensamentos. E o pastor Lucas ensinou tudo isso para nós. Pastor Marinho, pastor André, com aquelas máscaras. Todos os recursos foram usados nessa bênção para nos ensinar. Que pena, fiquei pensando assim, imagine aquelas pessoas que estavam ao redor daquele lago, lá no tanque de Betsaida, e viu Jesus pegar aquela pessoa deficiente e curá-lo, né? E depois ficar só sabendo que aconteceu aquilo. Não era frustrante? Não era frustrante? Imagine a frustração das pessoas que ouviram falar que Jesus passou e curou o cego Bartimeu. Mas Jesus passou, as pessoas não estavam ali, não viram, só ouviram falar. Como o pastor citou Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu não quero ficar só conhecendo de ouvir, como muitos anos eu só conheci de ouvir falar. Mas agora eu quero, de junto com Ele, caminhar. Aleluia. Daqui até a eternidade. E vocês que estão chegando, vocês que estão aqui, vai um conselhinho. Não importa como vocês chegaram. Que bênção, o irmão pediu a bênção do pastor dele. É assim mesmo que as coisas têm que ser. Mas fiquem firmes. O impacto é ótimo, mas temos que ter continuidade. E isso vai depender de você permanecer. Não importa se o tempo está bom, se o tempo está ruim, não importa se o pastor falou legal, se ele não falou, não importa se o irmão olhou de cara feia, me desdenhou. 56 anos eu estou aqui, irmãos.
E eu já passei, como o pastor falou, muitas coisas, muitas decepções, muitas tristezas, mas também muitas alegrias, um mover de Deus que eu já vi coisas, irmãos, que vocês nunca vão ver. Pastor André só com metade do bigode, de um lado assim. Só eu que vi isso. Mas foi uma unção de Deus que deu nele. Ele estava tão ungido para o evento que ia ter, que ele raspou só um lado do bigode. Quando pus ele dentro do carro, estávamos indo, olhei para ele, não consegui dirigir mais. Então, pastor, essa unção teve nessa igreja também, né? Então você fique firme, porque é na continuidade que você, e no praticar tudo isso que a gente está aprendendo. É lógico que a gente não aprendeu tudo. A gente vai precisar prosseguir conhecendo. Eu fico impactada também com Paulo, porque eu estou relendo as cartas, e todas as cartas ele fala que ele quer conhecer a Deus, e ele motiva a igreja a conhecer a Deus. Mas Deus está aqui dentro de você. O reino de Deus não está longe, ele está dentro de você. Está dentro de nós, e nós precisamos explorar. Precisamos tirar a poeira, como foi falado. Precisamos cavucar aqui dentro para deixar o Espírito Santo se manifestar. E ser bênção para essa cidade. Revolucionar essa cidade. As pessoas não vão caber aqui, nós vamos ter que arrumar um jeito de comprar um lugar maior. Amém. E viver para a glória de Deus. Deus não vai cobrar nada de você se você permanecer firme. Você vai ser vitorioso. Você vai receber a coroa da vida. Amém. E vai oferecer para Jesus em Aleluia. Gratidão. Glória a Deus. Maravilhoso, Isa, como sempre. Obrigado, viu? Gente, a gente poderia continuar trazendo pessoas, mas tudo isso, eu trouxe algumas pessoas e dei exemplos para, de alguma maneira, o Luquinha, se você quiser vir assim já, ainda no louvor não, só o Luquinha para a gente... Porque eu sinto, eu falei isso com a liderança. Obrigado, viu? Eu sinto, como eu falei, não sei quem tem acompanhado as palavras, eu sinto de verdade que o Senhor, Ele está convidando a igreja. Assim como Ele, lá na Laodiceia, não sei se você percebeu, Ele está chamando a atenção, está falando, olha, se vocês, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. Mas depois Ele está falando assim, olha, vocês precisam, comprem colírio de mim. Comprem roupas novas, roupas brancas de mim. Porque às vezes a gente acha que Deus chama atenção, Ele termina falando, eu corrijo a quem amo. Ele termina falando, eis que estou à porta e bato. Vocês estão aí achando, talvez aquela igreja que tinha os movimentos, tinha a sua doutrina, tinha o seu jeito de ser, mas o que Deus está falando, não, eu estou fora da igreja, porque se Jesus está falando assim, eis que estou à porta e bato, a igreja era, por isso que a igreja, a gente às vezes, Jesus está do lado de fora da nossa vida, da nossa casa, das nossas escolhas, de tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente está pensando em mudar de casa, mudar de família, estamos pensando em tudo, e a gente não pensa assim, peraí, Jesus, é a tua vontade? Porque a gente cansa de falar que a vontade dEle é a perfeita, Ele fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas a gente não procura conhecer a vontade dEle. A vontade dEle já foi revelada através de Jesus, através da palavra dEle, mas não tem como a gente conhecer se a gente ficar só, eu vou na igreja, mas eu não como a palavra dEle, porque muitas das revelações vêm através
Bíblia, através de eu lendo. Cada vez mais que eu leio, mais revelação eu tenho. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais revelação eu tenho. Vocês acham que todo domingo, cada dia, ter uma ministração, pregar aquilo que Deus quer que eu pregue aqui? Como que surge isso? Surge de uma leitura, e de uma leitura, não uma leitura, é de começar a ler, reler, porque daí eu fico, às vezes eu estou lendo um texto, Deus me leva para outro texto, mas se eu não leio, agora isso, mas você precisa pregar. Graças a Deus eu preciso pregar, por isso que eu leio bastante, porque no dia a dia, várias situações que eu passo, é a palavra que me norteia. Os problemas, as lutas, porque eu leio, porque eu tenho revelação e eu conheço a vontade de Deus, e quando eu fico perdido, Ele me revela através da palavra que eu já leio, porque quando Jesus está falando o Espírito para os discípulos, lá em João 17, João 16, Ele está falando assim sobre o Consolador, Ele virá e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei para vocês. Agora eu pergunto, se você nunca ouviu nada sobre Jesus, o Espírito não vai criar nada, não vai inventar. Tem muita gente que inventa e não tem nada. O Espírito está falando, não tem nada de Espírito, é a tua alma que está falando, porque o Espírito, ele faz você lembrar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, não é Espírito, quem tem conduzido a tua vida é a alma. Por isso que a gente precisa ler, conhecer, buscar. E quanto mais a gente conhece, a gente vai conhecendo delícias, a gente vai conhecendo tesouros, a gente vai conhecendo. Por isso que Paulo fala, isso daí é lindo, quando a gente estuda as cartas, a gente vai ficando encantado com Paulo. Porque é isso, Paulo, ele se torna apaixonado por Jesus, porque ele conhece não tão só do ponto de vista intelectual, de estudar, de conhecer, de pesquisar, mas ele é daquele que fala, conheço um homem, humilde ainda, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que ouviu coisas que não é lícito falar para o que será que é? Você não tem curiosidade? Mas eu vou falar um negócio, você pode ouvir essas palavras, porque se você começar, eu falei, eu tenho pouquíssimas experiências com Deus, eu quero chegar no nível da minha mãe, do meu pai, quero chegar em nível de outras pessoas. Agora, se eu achar que tá bom, por isso que quando eu entro aqui, eu falo, eu amo ouvir as pessoas daqui, eu amo ouvir outros pastores que eu conheço, porque eu me delicio, porque eu entro aqui e não fico assim, é o Lucas que vai falar? É meu pai? Eu acabei não falando. Depois que eu vi aqui, falando do meu pai, que meu pai pregou nesse lugar, eu vi todo mundo comendo, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu ouço meu pai pregar todo dia, eu não fico assim igual todo mundo fica. Daí eu vi que o problema não era o meu pai, não era a maneira como ele pregava, o que ele pregava, o problema era como eu recebia. Por isso que aqui, você pega uma conferência dessa, você vê pessoas que saem, nossa, isso mudou minha vida. E você vê pessoas que saem assim, puxa, foi legal a conferência. Ela saiu um pouquinho molhado, mas é de como ela entrou. A gente precisa, se a gente começar a entrar aqui, e isso atrai, quanto mais desejo, quanto mais sede, quanto mais, porque isso mostra para o Senhor honra, comunica para Ele honra, desejo, comunica fé, porque se eu entro aqui, olha legal, olha ali, nossa, já passou tudo isso de tempo, olha isso, olha aquilo, você fica, nossa, olha o outro, por isso que eu falei sobre o ambiente, agora eu vou ali, olha o outro se mexendo, não sei o que e tal, a gente acaba perdendo tudo. Agora se eu estou lá, no Senhor, eu vim aqui para te ver, eu vim aqui porque eu preciso ter um encontro contigo, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor é o único digno de receber, esse tempo que eu venho aqui não é para mim, eu venho para te adorar, para reconhecer a tua grandeza, a tua santidade, a tua majestade. Mas eu não sei se Ele é santo, porque você não tem contemplado
Começa a ler a palavra de Deus, começa a ler Mateus. Eu falo que o que mudou minha vida foi começar a ler os evangelhos. Meu pai vivia, minha mãe vivia, ler. Eu detestava ler, não gostava, era preguiçoso. Mas mudou minha vida, inclusive no estudo. A hora que eu comecei a ler Mateus, comecei a ler a Bíblia, comecei a devorar. Nossa, olha essa história. Daí eu lembrava, nossa, meu pai já pregou sobre isso. Olha isso aqui, olha aquilo. Nossa, uma coisa é você ouvir o pastor pregar, outra coisa é você lá ler. Você está lendo, parece que Jesus está ali. É um negócio, o Espírito começa a agir com você. É totalmente diferente. Você vai começar a ter experiência. Mas você precisa ler, e daí você quer, começa a ter isso daí, começa a fazer, porque daí você vai entrar aqui, porque daí você vai saber, eu estou entrando para adorar aquele Jesus que eu li durante a semana, que Ele é maravilhoso, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva, e eu sei, porque Ele fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então eu vou entrar ali, Ele vai estar passando, e eu quero ser igual o Zaqueu, eu quero ser igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou entrar ali, e eu não vou deixar Ele passar despercebido não, eu vou ter que tocar nele, eu vou ter que tocar nele com a minha adoração, com a minha concentração, com a minha adoração, com o meu serviço, com aquilo que eu posso fazer. Quando a gente fizer isso, a gente está dando passo a mais. Para você, não, eu recebo, eu sou crente, estou aqui na igreja há tanto tempo, eu recebo sempre a mesma coisa. Procure fazer o que você nunca fez, talvez você receba, você experimente coisa que você nunca experimentou. A gente precisa começar a ir além. Quando a gente fica no apelo, eu falei, não quero fazer tanto, todas as vezes apelo, mas quando faz apelo, você que nunca veio, procure vir e eu não falo de gente, porque tem gente igual, eu não fico aqui pulando, não é meu jeito, mas eu fico do meu jeito quieto, mas Deus sabe, eu estou ali, mas tem momento que eu faço, tem momento, não preciso vir toda vez, mas um dia, não, hoje eu vou, hoje eu quero, hoje eu vou tentar ir além, hoje eu vou tentar fazer isso. Pastor André, contido ontem, ele estava o louco da água. Ontem, pastor André, eu não vejo, ele está sempre quietinho aqui. Ontem ele estava querendo molhar todo mundo. Tava de um jeito diferente. É assim. Tem que de vez em quando sai do teu. Daí pergunta: será que ontem você estava sentindo coisa diferente? Muito. Por quê? Porque resolveu fazer coisa que ele não fazia. A gente precisa fazer. A gente precisa de repente, agora não é só aqui, agora eu termino com um texto, porque eu sei que nós temos recebido, se você veio na bênção, você recebeu como se fosse talentos, você recebeu cura, você recebeu libertação, e o nosso desejo quando a gente recebe, e a Nilva, eu queria que ela pudesse amplificar a palavra de ontem, porque era algo que é uma preparação. O que você precisa fazer agora? Talvez ela volte a falar, se ela não quiser falar, eu mesmo vou pegar essa pregação e vou falar, passar para vocês. Daí vocês conversam com ela. Daí vocês conseguirem conversar com ela, ela prega, senão eu prego. Mas a gente recebeu coisas aqui. E o nosso desejo, a gente precisa está buscando, está em comunhão com os irmãos, está buscando Jesus, mas tem muitas vezes a gente fica muito dependente. Agora, será que esse culto, eu vou ver Jesus de novo, eu vou estar recebendo? Tem um texto, Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos 5,19, você conhece essa passagem do Gadareno, quando Jesus liberta aquele endemoniado Gadareno, que ninguém conseguia, era o cara que vivia nos túmulos, no meio de túmulo, as pessoas acorrentavam ele, porque ele causava medo, aquele cara da cidade, que tinha uma força descomunal, por causa dos demônios que habitavam, uma legião tomava conta dele, a família, tudo, ele vivia aquele monstro, era um monstro. Jesus passa por lá e o liberta, expulsa os demônios, a legião vai para uma manada de porco, a manada de porco se precipita num penhasco, você sabe dessa história, e aquele jovem é liberto, e as pessoas ao verem aquele jovem, que era um monstro,
vestido com roupas normais, curado, sarado, liberto, do lado de Jesus, as pessoas ficam espantadas e ficam assim, pede para Jesus se retirar, e Jesus entra no barco e sai. Sabe qual a atitude desse jovem? Ele está apaixonado por Jesus. O único desejo dele é viver para Jesus, acompanhando Jesus. Ele quer, quem que me libertou? Quem que me curou? Quem que fez isso? É Jesus. A gente quando, puxa, a Kelly foi uma bênção, o pastor Lucas foi uma bênção, o pastor Marinho foi uma bênção, o pastor André, a liderança, aqui essa igreja é uma bênção, mas essa igreja é uma bênção sim, porque Jesus é uma bênção em nós, mas muito mais do que, não é para você de repente, agora eu quero só ficar com o Lucas, quero ficar só com não sei quem, eu quero ficar, a gente precisa todos nós ficarmos, termos uma comunhão, mas olha, Marcos 5,19 diz assim: assim que Jesus entrou no barco para seguir o seu ministério com os discípulos, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus fez o quê? Jesus não permitiu. Por que Jesus? Esse Jesus está de brincadeira, hein? Antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem saiu chateado, decepcionado com Jesus, perdeu toda a bênção, toda a cura, porque ele falou assim: esse Jesus não é tudo isso que ele falou não, porque você viu como ele foi grosso comigo? Você viu, ele nem ligou, nem continuou cuidando de mim, ele me abençoou, me curou e me deixou aqui sozinho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? 10 cidades. Ele não foi só anunciar para a família dele, ou só para a cidade dele. Ele se tornou um missionário. Ele teve uma vida transformada, impactada, curada, sarada, liberta. E em vez dele ficar, agora tadinho, agora eu vou ficar sozinho, não, eu já tenho, eu recebi a bênção, eu recebi a cura, eu recebi a libertação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou obedecer o ID de Jesus. Agora eu vou anunciar tudo que Jesus fez. Você viu o testemunho do irmão Sebastião? E ele não é porque é da família, mas sabe por que ele veio aqui? É igual aquele... quando foram falar de Jesus lá para Natanael, olha, vamos lá. Às vezes tem gente que não sabe, eu não sei evangelizar ainda. Eu estou participando de um lugar que está sendo muito bom para a minha vida. Não sei, vamos lá ver. Eu estou participando, mas o que aconteceu? Minha vida está sendo transformado, eu fui mudado, eu fui curado. Olha, eu tinha dificuldade de perdoar, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, e Jesus está mudando a minha história. Mas foi ali que você tem experiência em outro lugar, tudo bem, mas se você teve aqui, comece a anunciar, porque senão as pessoas não... Para a pessoa vir para cá e começar a ter experiência, precisa, porque senão, se você só sair daqui e falar, olha, é uma benção essa igreja, legal, benção para você, mas você já está falando para a tua família, você já está falando para os seus amigos, você já está falando, não falei uma vez, ninguém quer saber, não, mas você já continuou falando do teu testemunho, de que está sendo bom para você, porque evangelizar vai muito além de você falar, vamos na igreja, é você falar o que Deus está fazendo ou fez por você, porque daí a pessoa, e assim por diante. Então depois, porque na medida que nós fazemos, eu sou músico, e aqui o Fernando está aqui, tem vários aí, você pode perguntar aí, Dani, toda essa turma aí que toca, canta. A gente se torna melhor músico depois que a gente começa a dar aula, porque antes de você começar a dar aula, você só tem que estudar e decorar, e a gente prefere tocar do que ficar estudando. Só que para dar aula, você precisa estudar, porque você precisa ensinar, então você vai lá, você tem que estudar para dar aula. Só que por você ter que estudar para dar aula, aquilo começa a entrar dentro de você,
E você aprende, você começa a decorar aquilo lá, vira coisa que quando você só estudava, parecia que era difícil para você, agora já você decora, a hora que você vê, já decorou, porque você está sempre, o que isso tem a ver com a vida cristã? Da mesma maneira, quando parece que tem um monte de coisa, parece que quando a gente começa a evangelizar, a gente começa a falar coisa que a gente ainda nem percebeu, não, porque Deus está fazendo, é verdade, Deus está fazendo, porque Deus faz, é verdade, Deus faz, e não sei o que, porque foi uma bênção. Daí a hora que você vê o teu vizinho, o teu amigo recebendo a bênção, nossa, Deus faz mesmo, e não sei o que, você vai se tornando um cristão, um discípulo muito mais experiente, poderoso, porque aquilo vai entrando em você, porque você já está reproduzindo aquilo. Você não adianta ficar numa faculdade 5 anos, sabe aonde você aprende? É no estágio. A hora que você começa aqui também, você já sabe que você precisa buscar. Agora busque, receba e compartilhe. Essa é a vontade de Deus. Para que você compartilhe, busque. Para que você busque, se sinta alguém que precisa. E eu quero dizer, vocês viram com tudo isso daqui, não tem idade, não tem tempo, não tem quanto se sabe. Nós precisamos todos os dias, todos os momentos, entrar diante dessa água. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho sede todos os dias, que você possa ter sede todos os dias, e entrar aqui com sede, ir para a célula com sede, na próxima programação da igreja, não, eu vou porque eu tenho sede, porque eu quero receber cada vez mais, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, vamos cantar uma música.